É uma piada essa colocação da AGU e desse porta-voz aí, o tal de Messias. É uma grande piada. Vamos entender o porquê que é uma piada. Porque o PDL, que é um projeto de declaração legislativa, um projeto de decreto legislativo, desculpa, projeto de declaração legislativa, de decreto legislativo, um PDL, ele é muito mais difícil de você conquistar com a amplitude dos deputados. Você precisa de uma maioria formada e só existe dentro do contexto parlamentar. O executivo é uma mera parcela da opinião pública, não é toda a opinião pública. Então, se quem é a opinião pública representada é o parlamento. Por isso que os PDLs, eles têm, na minha opinião, e é assim que deveria ser o intento do constituinte, é assim que são as boas constituições, eles dão a soberania do parlamento em cima de uma parcela menor da opinião pública que é o executivo. Então, se o executivo faz um decreto e esse decreto não pode ser revogado, isso é ditadura. Isso é ditadura. Então, o que a AGU e o Messias estão defendendo é a ditadura. Né? Ou seja, qualquer decreto, vamos governar por decreto, então vamos passar aí declarações aí decretos do executivo e pronto, ninguém pode questionar, não podemos fazer um PDL, um decreto legislativo, contrário a qualquer coisa que venha do executivo. Acabou, infinito, acabou, não tem mais volta. Então é isso que a gente precisa entender. Né? Fazer um PDL é muito mais complicado que fazer um decreto do executivo. Né? Fazer um decreto legislativo é muito mais difícil do que o executivo. É por isso que ele tem soberania, por isso que ele tem a supremacia em cima do executivo. Seria uma grande falácia se o judiciário, falando em separação de poderes, em democracia, de dar valor ao executivo. Se ele dá valor ao decreto do executivo, ele está dando valor a uma ditadura, modelo ditatorial. E é isso que ninguém está esperando nada a não ser isso do judiciário. Iria me espantar muito se esse judiciário votasse a favor do decreto legislativo da Câmara. Né? Então, isso é que é importante a gente colocar aqui. Agora, eu vou deixar um ponto aqui que é importante. Nós temos que entender o seguinte: se isso der sequência, que já tem sido o modus operandi do governo, da sequência, o próprio judiciário é culpado dessa instabilidade toda, dessa ingovernabilidade, do fato de ter instabilidade jurídica, ter instabilidade fiscal, de você vai ou não vai investir. Como é que fica se a regra do jogo nunca é fixa? Né? Se a gente venceu em limitar o poder executivo, que era nocivo à população brasileira, a população brasileira, os investidores, a economia, dá um alívio. Fala, puxa vida, ainda bem que existe lá um legislativo que consegue se mobilizar de vez em quando para limitar o poder executivo. Agora, se o judiciário está sempre intervindo a favor do executivo, nós não temos estabilidade nenhuma. Isso tem um reflexo muito negativo em toda a economia. E agora a questão do IOF. O IOF é um absurdo. Esse imposto nem deveria existir. É um imposto de controle, não tem função nenhuma. Então, vocês são favoráveis a ter controle do fluxo de capital, como eles estão colocando aqui? Nós não podemos justificar a existência desse imposto, normalizar a sua existência e debater se tem que aumentar ou diminuir a alíquota. Ele tem que deixar de existir. O capital tem que fluir livremente. Toda vez que você coloca um IOF em cima de qualquer fluxo de capital, você encarece o custo do Brasil. E se você fica mexendo toda hora, você aí cria um outro custo, que é o risco. O Brasil aumenta mais, porque você não tem previsão nenhuma. Se você encarece o financiamento de tudo, isso reflete no custo de vida de cada cidadão. E é isso que é o ponto aqui que eles não estão entendendo. Os desdobramentos econômicos, eles não entendem. Ou entendem e não estão nem aí. Eles estão só olhando a parte de arrecadação fiscal. É isso que é fundamental a gente comunicar aqui. Então, enfim, o que está acontecendo, na minha opinião, cabe ao Congresso, e aí é que é a medida de valor aqui do Congresso. O Congresso fez essa derrocada do governo,
achando que ia ganhar e que o judiciário não iria dar apoio. Então ele fez só um jogo de cena para mostrar agora para o eleitor que vai votar em um ano, em quem vai votar para o Congresso ou não. Então ele está fazendo um jogo de cena para o eleitor, sabendo que ia perder se o judiciário for entrar nesse jogo. Ou será que agora o Congresso vai tomar jeito e começar a votar reforma do judiciário, começar a votar itens, nem precisa de uma reforma muito ampla, tem até uma PEC 28 de 2024, essa PEC 28 dá o poder do Congresso, ao Congresso, a retardar as medidas tomadas pelo STF. E aí, esse Congresso vai fazer isso? O Hugo Mota vai pautar isso? O Alcolumbre vai pautar essa PEC que já foi aprovada em comissão? Como é que fica? Será que eles vão levar à tona ou só estão fazendo o jogo de cena eleitoral para 2026? Essa que é a grande questão aqui.